Então, pessoal, voltamos aqui para nosso segundo vídeo da nossa batinha ciganinha. Primeira aula nós iniciamos o trabalho, fizemos a manguinha e a nossa cava. Totalizou aqui, central, 11 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Aí, o que a gente vai fazer agora? Deixei aqui para finalizar junto com vocês. Finalizamos aqui a nossa 11ª carreira, ainda com o primeiro tom, que no nosso caso a gente tá fazendo um degradê de lilás, nosso primeiro tom ainda. Aí, agora a gente vai fazer a nossa 12ª carreira, nós vamos fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas formando o nosso ponto alto, uma correntinha de separação, e aqui nós vamos começar a fazer aquele nosso lequezinho lá, a última carreirinha da nossa manguinha. Então, nós vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha de separação, mais 2 correntinhas, formando um leque de 4 pontos altos. E assim a gente vai fazer toda essa carreira, exatamente como a finalização da nossa manga. Um ponto de separação, uma correntinha de separação, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, mais 2 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, todos os 4 no mesmo ponto de base. Bom, fiz mais essa carreira agora aqui, né? Um ponto, uma correntinha e finalizo aqui com um ponto baixíssimo, ok? Aí, vocês lembram lá, no outro vídeo, que a gente dividiria em 3 cores? E aí, a gente vai dividir em 3 tamanhos e formou mais ou menos 11,5? Então, se eu fizer mais uma carreira, vai ultrapassar, vai dar 12 centímetros. Então, o que eu fiz? Quando chegou aqui 10,5, eu vou trocar de cor. E aí, então, eu vou pegar a outra cor. Deixei o lilás de lado, vou pegar o lilás mais escurinho. E vou fazer aquele pontinho, aquele nozinho invisível que eu já ensinei outras vezes, né? Ó, dá um nozinho aqui, aí pega aqui entre eles e puxa uma das cores, qualquer uma, tá? E passa aqui. Puxa. Puxa bem e não tenha medo, não tenha dó, pode cortar bem rente, que não desmancha o nozinho. Então, desmanchou aqui o ponto, vamos lá de novo.
uma correntinha e finaliza com um ponto baixíssimo, ok? Aí, como às vezes sobra um pouquinho, ó, eu vou andar um pouquinho aqui com pontos baixíssimos. Pronto. Vou fazer 3 correntinhas, uma correntinha de separação e o mesmo lequezinho de baixo. Uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos, formando outro leque, só que agora uma outra cor. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Vamos formar mais outro leque. Uma correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Mais 4 pontos altos, formando o leque com uma correntinha de separação. E assim a gente vai fazer até chegar mais ou menos uns 9 centímetros. Aí a gente vê quantas carreiras vai dar e quantos centímetros exatamente vai dar, tá? Então, daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, voltei aqui com o trabalho já no outro tom do lilás um pouco mais forte. Então, o que que acontece? Fiz aqui, eu vou fazer mostrar para vocês a medida em centímetro e vou contar também o número de carreiras para ver a variação, porque isso depende também da linha, da agulha e do ponto de cada pessoa, tá? Então, aqui, ó, eu fiz 10 centímetros e meio da primeira cor, tá? Mas, antes de mudar de cor, a última carreira eu mudei também o ponto. E aí, eu segui o mesmo ponto aqui da primeira carreira eu mudei o ponto na cor anterior. Por que isso? Porque ele dá uma harmonia maior ao trabalho do que tu pegar e fazer aqui, mudar tanto a cor quanto o ponto. Fica um pouco mais pesado o trabalho, um pouco mais grosseiro. Essa é a minha opinião, tá, gente? Então, vou abrir aqui pra enxergar melhor aqui. Então, o que que eu fiz? Aqui, repetindo, ficou 9,5, 10,5. E essa aqui, 9,5, tá? Aqui a gente fez a primeira carreira em pontos, meio ponto alto. Depois a gente fez essa primeira carreirinha aqui em pontinho grade. E depois a gente começou o nosso trabalho. Aí a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras com aquele pontinho. E daí depois a gente, na 10ª carreira, a gente mudou pro ponto leque com 2 pontos altos em cada lado, ok? Aí aqui a gente mudamos a cor, continuamos com o mesmo ponto de cima, o leque com 2 pontos altos de cada lado, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Agora, a 11ª carreira, nós vamos mudar o ponto, para depois mudar a cor, exatamente como fizemos aqui, ok? Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos agora subir 3 correntinhas, formando o primeiro ponto alto, uma correntinha. Vamos ali no meio do leque e agora nós vamos fazer um leque com 3 pontos altos
de cada lado, separados com uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um leque com 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Agora, vamos fazer toda a carreira e quando chegar aqui eu volto. Não esqueçam de fazer massagem nas mãos, alongamento e beber sua aguinha. Então, fizemos o leque com 3 pontos altos para cada lado, uma correntinha de separação, e a gente vem aqui e fecha com um ponto baixíssimo. Aí, nós vamos fazer o quê? Trocar a cor, e aí nós vamos fazer o nosso nozinho invisível, que eu já mostrei algumas vezes, mas vamos lá de novo. Passo o nozinho aqui, como se fosse fazer o nó normal, só que em vez de puxar, a gente vai deixar frouxinho, vai pegar, abrir aqui embaixo e puxar um dos fios, passar por dentro, ok? E aí, a gente puxa bem e corta sem medo, tá, pessoal? Calma aí. Então, aqui, fizemos exatamente como essa aqui, né? Recapitulando. A última carreira do tom mais claro, a gente mudou o ponto. Fizemos aqui o tom médio, né? A segunda cor escolhida. E aqui nós mudamos e fizemos o leque com 3 pontos de cada lado. E agora nós vamos mudar de cor e vai seguir o mesmo ponto até a gente alcançar os 34 centímetros, que é a nossa medida lá do início que nós escolhemos. Então, aí aqui ficou 11 centímetros, tá? E aí, agora aqui, pra chegar aos 34, vai faltar mais 12 centímetros. Então, da outra cor, nós vamos fazer em torno de 12 centímetros com esse mesmo ponto leque. É uma coisa que eu esqueci, se alguém quiser fazer exatamente igual, vamos às cores. A primeira cor aqui, o lilás mais clarinho, é a 6029, 6029, a Anne. Depois, a segunda cor foi 6201. E agora, a terceira e última cor, 6313, tá ok? Então, vamos seguir aqui como a carreira anterior. 3 correntinhas para formar o primeiro ponto alto, uma correntinha de separação, 3 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos, formando o nosso primeiro leque. Uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação e vamos fazer o nosso segundo leque. Com 3 pontos altos de cada lado. Aí, a gente segue aqui até formar daqui até
o final 34 centímetros. Então, vou fazer e no final eu volto.